Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes. Mais um episódio sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta. O caso de hoje, ele é um caso bem diferente que eu quis trazer para vocês. Na verdade, ele é um caso até que bem recente, mas ele já tem bastantes desdobramentos, ele tem bastante coisa para a gente discorrer hoje no episódio. Então, eu espero que vocês gostem desse tipo de episódio também, que além da gente ir para uns casos que são, um pouco mais extremos, esse caso também não vai fugir muito, mas eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados com esse caso de hoje, assim como eu fiquei quando eu descobri sobre ele. Então vamos ao episódio de hoje. O episódio de hoje é sobre a família Murdaugh. Iremos discutir um caso bem diferente essa semana. Normalmente, nós passamos um tempo falando das vítimas, primeiro, mas nesse caso, eu resolvi fazer um pouco diferente. Como existem diversos eventos que aconteceram, nós vamos direto aos fatos, mas no final do episódio irei falar um pouco das vítimas e eu sempre deixo como homenagem às vítimas instituições de caridade e doações para famílias da vítima. Esse caso é bem diferente e tem diversos eventos que acarretaram na queda da dinastia de corrupção e assassinatos que seguem uma família na Carolina do Sul. Para começarmos realmente a entender a linha do tempo, dos diversos eventos que aconteceram com essa família, vamos começar por onde tudo começou a desmoronar no decorrer do episódio. Tudo começou, então, no dia 24 de fevereiro de 2019, onde 3 casais resolveram ter uma noite para saírem ao encontro, todos juntos. Era um grupo de adolescentes amigos que tinham acabado de entrar na faculdade e tinham na faixa dos 18 e 20 anos de idade. Mas lógico que não era o encontro que nós pobres estamos acostumados a fazer. Era um encontro onde esses jovens iam andar de barco por um tempo e depois iam à casa do lago de Paul Murdaugh. A família Murdaugh é muito conhecida na cidade onde eles moravam, em Hamptons, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Eles tinham 3 gerações da procuradoria da cidade, 3 grandes procuradores que eram responsáveis por todos os casos criminais que aconteciam no distrito onde eles moravam. Então, estamos falando de uma família que tinha, além de muito dinheiro, claro, eles também eram uma grande influência no que acontecia na cidade. E lembrem-se muito bem disso, porque isso acaba se tornando uma coisa muito importante no decorrer dos eventos do caso de hoje. Além de serem grandes nomes da procuradoria, eles tinham um grande escritório de advocacia civil na cidade. Então, qualquer tipo de processo que você fosse enfrentar, desde civil a criminal, você provavelmente iria encontrar alguém da família Murdaugh. Muitos na cidade diziam que eles não ditavam as leis, eles eram a lei. Eles estão no poder por literalmente quase um século, de 1920 até 2006. A família serviu para a Procuradoria-Geral na cidade de Hamptons, na Carolina do Sul. Então Paul vem de uma família de grande influência da cidade e a família dele também tinha muito dinheiro. A família dele construiu uma dinastia no poder por anos em Hampton. De acordo com o podcast sobre a família Murdaugh, os acontecimentos que iremos descrever agora são dos processos que ocorreu. Então aqui fica meu aviso que iremos discutir o que está descrito nos fatos que aconteceram. Os casais, que eram amigos desde a infância, depois de irem a um posto de gasolina local, compram bebidas, mesmo sendo menores de idade, já que a idade mínima para consumir bebida alcoólica nos Estados Unidos é 21 anos. Paul tinha conseguido pegar a identidade do seu irmão mais velho, Richard, que já era maior de idade. Então, não foi um problema para Paul comprar bebidas para poder se divertir com seus amigos. Era uma coisa que os casais sempre faziam juntos: beber, se divertir e andar de bar. Eles vão a um restaurante para comer ostras primeiro. Era um festival onde várias pessoas estavam bebendo e lógico que o grupo não seria diferente. Todos os adolescentes beberam, mas Paul era o que estava com mais vontade de beber dentro do grupo dele. Só que uma coisa que vocês devem saber sobre Paul Murdaugh é que ele não se tornava uma pessoa muito agradável ou amigável quando estava bêbado. Ele se tornava muito agressivo e os amigos dele descrevem que era como se se transformasse em outra pessoa enquanto estava embriagado. Os amigos dele até chamavam ele de Timmy, a sua persona bêbada, para vocês terem uma noção do quanto ele mudava. Todos ali estavam bêbados, mas ninguém gostava quando Paul ficava desse jeito. Era como se ele perdesse o controle de si mesmo e se tornava aquele típico garoto mimado que achava que podia fazer tudo o que quiser porque a família tinha dinheiro e influência na cidade. Tinham 6 pessoas no barco, mas para facilitar e não confundir, porque iremos ter diversos nomes nessa história, irei falar dos principais que tiveram realmente alguma coisa a ver com os eventos do caso de hoje. Então, nesse barco, estavam junto com Paul, sua namorada,
Anthony Cook e sua namorada Mallory Beach, e o outro casal, que o menino era o primo de Anthony, Connor Cook. Juro que eu tô tentando deixar as coisas mais simples o possível, e pra gente não ficar com bastante nome na cabeça, eu decidi tirar o nome de algumas pessoas, não que elas não sejam importantes, mas pra gente conseguir ter uma história um pouquinho mais fácil de se ouvir e de se entender. E pra vocês não ficarem tão perdidos assim com as diversas pessoas que existem, porque são vários casos que vão acontecer no decorrer do episódio. Então, antes de irem ao barco, eles queriam beber mais, só que as meninas não queriam mais, porque conheciam Paul e não gostavam do jeito que ele tratava as pessoas quando ele estava bêbado. Mas ele não queria saber. Ele foi então com Connor para tomar alguns shots de tequila, sendo que ele já tinha bebido muito no festival. E como eu falei, Paul estava extremamente bêbado e iria dirigir o barco. Mas seu amigo Anthony tentou falar que para ele poder dirigir o barco, já que com certeza ele estava menos bêbado que Paul. Mas diante do comportamento dele, ele não quis deixar que ninguém tocasse no volante do barco, a não ser ele, que o barco era dele e ninguém iria tocar nele. Então, Paul acelera o barco com tudo, fazendo todos que estavam ali ficar morrendo de medo. E a namorada de Connor disse para Paul que ele tinha literalmente vidas em suas mãos, para ele tomar cuidado ao dirigir. Mas Paul não quis escutar. Ele continuou dirigindo rápido e totalmente fora do controle. Tem um certo momento que os adolescentes descrevem que depois que Paul começou a brigar com sua namorada, a xingar ela de todas as coisas possíveis, ele chegou a abandonar o volante do barco e ir até sua namorada e dar um tapa em seu rosto, empurrar e cuspir nela, e isso aconteceu 3 vezes. Toda vez que Paul iria gritar com sua namorada, ou literalmente chegou ao ponto de tirar suas roupas de tão bravo que ele estava, ele abandonava o volante e era quando o amigo dele, Connor, tomava conta enquanto Paul estava enfurecido com alguma coisa. E é reportado que era quando o barco ficava em uma velocidade boa e todos ali se sentiam mais seguros. Só que Paul ficava tão nervoso que ele resolveu então que eles iriam ir para casa, o que faz com que todos fiquem de uma certa forma aliviados. Mas é quando a primeira tragédia do caso de hoje acontece. Com Paul dirigindo do jeito que ele estava, eles deveriam diminuir a velocidade para fazer uma curva acentuada. Porém, eles estavam cerca de 50 km por hora, de acordo com o GPS do barco, sendo que a velocidade máxima que é permitida a um barco poder chegar é de apenas 18 km por hora, só para termos uma noção do quão rápido ele realmente estava. E é quando o barco bate e faz com que todos ali caiam na água, o que deixa todo mundo assustado. Só que somente 5 pessoas apareceram na superfície do rio. Mallory Beach não estava à vista de nenhum dos adolescentes, fazendo eles ficarem totalmente desesperados e começarem a gritar. E é quando Connor, o outro adolescente que estava no barco, liga para a emergência. As pessoas que ouvirem essa ligação de emergência podem achar que não é algo tão sério quando a situação realmente era. Mas é porque Connor estava com a mandíbula quebrada e ele estava em choque. Então, parece que ele está calmo no telefone quando é possível ouvir os outros adolescentes gritando e chamando por Mallory. A ligação de emergência não é algo fácil de se ouvir. A operadora não parece estar entendendo muito bem o que Connor estava falando, lembrando mais uma vez que ele estava com a mandíbula quebrada. E ela demora muito tempo fazendo perguntas que não eram necessárias no momento, como, por exemplo, o que Mallory estava vestindo. E foi difícil para Connor explicar aonde eles estavam, porque já estava à noite e eles só tinham um ponto de referência, que era a ponte que eles tinham batido. Todos tinham algum tipo de ferimento, mas eles estavam mais preocupados com a amiga do que com seus ferimentos. Como a comunicação de Connor e a operadora de emergência não foi boa, ela encaminhou os paramédicos e os policiais para o local errado, e demoraram cerca de 30 minutos para chegar até o local do acidente. Diversos policiais de diversos departamentos de polícia chegaram no local. Como era um acidente que aconteceu na água, era um tipo diferente de polícia que iria tomar conta do caso. E até eles chegarem, os policiais que estavam presentes no local primeiro se organizaram para averiguar e investigar o que estava acontecendo. De acordo com o podcast sobre o caso, Murdoch Murders Podcast, a primeira informação que é escrita no boletim do caso é que eles não sabiam ao certo quem estaria dirigindo o barco e quem causou o acidente, mas é possível ouvir depois, e é descrito por Anthony, que quem estava no comando no barco a maior parte do tempo e a pessoa que causou o acidente foi Paul. E todos estavam bêbados ali, mas Paul era o que estava mais bêbado e no comando do barco. Mas é reportado que diversos policiais que estavam no local, e como é um caso recente, possuem imagens de tudo o que aconteceu assim que as autoridades chegaram. É possível ver
Anthony totalmente desolado e desesperado. Sem se importar com o ferimento no seu ombro que ele tinha, ele só queria que achassem seu namorado o quanto antes. Ele parece estar abatido e totalmente com medo de sua namorada não ter aparecido depois de diversos minutos desde que o acidente tinha acontecido. Nessas filmagens, é possível ouvir Anthony totalmente furioso ao ver seu amigo Paul, que não é possível ver ele no vídeo, mas Anthony diz para Paul tirar o sorriso do rosto porque a situação não era engraçada, que sua namorada estava desaparecida. O motivo de Anthony estar furioso é porque ele sabe muito bem quem é a família de Paul, e ele estava chateado porque ele sabia que o amigo não iria se encrencar por causa de sua família. Anthony chega a dizer para os policiais se eles conhecem quem é Alec Murdaugh. E os policiais falam que é lógico que eles sabem quem é, e ele diz que o garoto que estava dirigindo o barco era filho dele e os deseja boa sorte. Ele sabia muito bem como a família de Paul era, e ele estava chateado porque ele sabia que nada demais iria acontecer. E infelizmente, ele estava certo. O pai de Paul, Alec Murdaugh, era muito influente na cidade. Ele era o filho do antigo procurador de justiça do distrito, um grande advogado e voluntário da Procuradoria da Justiça da cidade. Então, é dito no documentário Fall of the House of Murdaugh que pelo menos 3 dos policiais que estavam no local tinham alguma relação com a família Murdaugh. Então dá para ouvir nessa gravação que ainda ele aparece estar bem bêbado, pedindo para os policiais um celular emprestado. Os policiais falam que eles não tinham com ele, mas eles saem procurando o celular do garoto pelo gramado. E, inclusive, eles não pegam o celular dele como evidência. Eles só devolvem para ele e fica por isso mesmo. É possível ouvir que Paul liga para seu avô nessa ligação e fala que ele sofreu um acidente de barco e que ele estava sendo levado para o hospital. Ele chega a dizer para o avô que quem estava dirigindo o barco era Connor, mentindo para ele. E Connor e sua namorada ouviram o que ele tinha dito para o seu avô. E eles só se olham como eles sabiam que Paul iria culpar outra pessoa pelo acidente e não assumir a culpa. Só que o documentário já traz uma prova que não é verdade o que Paul tinha dito. Há imagens tiradas pelos adolescentes no Snapchat que mostram que quem estava na maior parte do tempo dirigindo o barco era Paul e não Connor. Todos são levados para o hospital, menos Anthony, que não queria sair do local sem sua namorada. Todos precisavam de ajuda com seus ferimentos e depois eles precisavam ir à delegacia para prestar depoimento. É descrito no documentário Murdaugh's Murder, Deadly Dynasty que Paul estava tão bêbado a ponto de não conseguir diferenciar direita e esquerda, distinguir quem eram seus amigos. Só que uma coisa que acontece é que vocês devem estar se perguntando. Com Paul tão bêbado do jeito que ele estava, não fizeram um teste de bafômetro nele? E a resposta é lógico que não. Mas, depois de 2 horas do acidente, coletaram sangue dele, o que é lógico que depois de 2 horas desde que o acidente, totalmente inacreditável. Mas mesmo com todo o tempo que depois que passou, os níveis de álcool de Paul no sangue estavam 3 vezes maior do que o limite permitido. Só que vem mais uma coisa que me deixou chocada quando eu descobri. Connor, o amigo dele, que tinha tomado conta do volante enquanto Paul estava com seu chilique de raiva, foi pedido para ele fazer um teste de bafômetro no local. Só que ele se negou a fazer, como se ele soubesse que seu amigo iria apontar a culpa para ele. Mas é claro que Paul não foi preso nem algemado no local. Ele foi para o hospital e depois ele foi mandado para casa. Mesmo que no local é descrito que ele continuou agindo como um completo idiota ainda, sendo grosso e totalmente desrespeitoso até com os policiais. Mas nada foi reportado pelos próprios policiais, somente pelos amigos de Paul em seus depoimentos. Só que é aqui que as coisas começam a se desdobrar e conseguimos entender o porquê a polícia agiu do jeito que agiu com Paul Murdaugh. Como eu falei, a família dele era muito influente na cidade, e vamos dizer que eles levaram o trabalho para outro nível. Como o tio do Homem-Aranha diz, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, e ser um promotor de justiça vem com uma grande responsabilidade e uma credibilidade perante a todos é muito grande. A polícia e a procuradoria têm que trabalhar em conjunto para dar andamento a qualquer caso, principalmente na ala criminal. O que a família Murdaugh fez foi de outro nível. Eles jantavam, saíam para caçar com os policiais ou diversos policiais da cidade, ou até mesmo delegado, e pagavam diversas coisas para eles. Então, vamos dizer que eles eram corruptos. E eu posso falar isso aqui porque eles não entendem português e o processinho não vem para nós nesse caso. Então, assim que o avô e o pai de Paul chegam no hospital,
as coisas mudam completamente. E eles não permitem que a polícia fale mais com o garoto, nem para dar o depoimento. Eles simplesmente se recusam a deixar Paul colaborar com as investigações. Que além de estarem ali como parentes dele, eles eram ali, a partir daquele momento, os advogados de Paul. É reportado que o pai de Paul, Alec, foi em todos os quartos dos adolescentes pedir para que eles não falassem nada sobre o acidente, ou muito menos falar que a responsabilidade do acidente era de Paul. Ele chegou a dizer: "Vocês não precisam falar nada de quem estava dirigindo. Deixe que nós resolvemos toda a situação." É relatado no documentário que o pai dele queria amedrontar os outros adolescentes, a não dizer nada sobre o acidente, como se ele estivesse usando do seu poder para tentar livrar seu filho de ter mais problemas. Outra coisa que é comentada é que a namorada de Paul chega a pedir para os médicos para que Alec não entrasse em seu quarto, porque ela tinha medo do que ele pudesse fazer para proteger seu filho. Um dos investigadores dos diversos casos que envolvem a família Murdaugh disse que ele nunca tinha visto na carreira dele alguém que não tenha sido preso depois de ter causado um acidente, principalmente dirigindo embriagado. Mas Paul, depois de todos os exames realizados nele, foi mandado embora para casa com a sua família. Pelo que eu consegui entender, mas isso aqui é a minha opinião, é que o pai de Paul estava tentando mudar a narrativa e passar uma falsa confiança para os outros adolescentes, enquanto ele e seu pai protegiam Paul de qualquer acusação. Os tios de Paul fazem uma entrevista para o documentário e eles negam que a família tenha interferido nas investigações no caso do desaparecimento de Mallory. Porém, muitos acreditam que pela influência da família Murdaugh, eles tenham influenciado sim no jeito que as investigações foram levadas. As buscas por Mallory Beach demoraram cerca de 7 dias, e os pais de Mallory fazem uma entrevista para esse documentário, e eles chegam a dizer que os dias foram de muita angústia, que os dias iam se passando e as esperanças de encontrar a garota com vida iam diminuindo. E mesmo assim, os pais dela não deixaram de ir até o local e ajudaram com toda a cidade a busca pela menina. E é quando, no 7º dia, no dia 3 de março de 2019, dois pescadores encontram o corpo de Mallory Beach, de apenas 18 anos, cerca de 8 quilômetros de distância de onde o acidente aconteceu. De acordo com o patologista, Mallory morreu devido a um traumatismo craniano e afogamento. Mesmo com a morte de Mallory, Paul não foi indiciado. Não levou nem ao menos alguma acusação, nem que se fosse por dirigir embriagado. Então, a mãe de Mallory decide processar a loja de conveniência que vendeu o álcool para Paul, contra Alec Murdaugh e contra o irmão mais velho de Paul. E a mãe dela fala que ela resolveu fazer isso porque ela sabia com quem ela estava lidando, e ela tinha que fazer isso quanto antes para juntar evidências contra a família. E a loja responde ao processo civil contra eles, dizendo que eles não venderam álcool para um menor de idade de propósito, porque eles pediram a identidade do rapaz, e isso é gravado em vídeo, e foi quando Paul entregou a identidade do irmão mais velho. Só que mesmo com as evidências e com o testemunho dos outros adolescentes, o pai de Paul, Alec, negou que seu filho mais velho tenha dado a Paul sua identidade, e eles até negam que Paul tenha sido quem estava dirigindo o barco na hora do acidente. Os tios de Paul falam no documentário que eles acham que foi quando a imagem e a reputação da família Murdaugh mudou. Eles falam que eles não acreditam que a família tenha tanta influência quanto as pessoas da cidade falam que tem, mas pelas investigações fica difícil não acreditar que eles tenham alguma coisa a ver ou que o nome da família influenciou. Mas mesmo com isso, Paul recebeu, no dia do aniversário de Mallory, 3 acusações por dirigir embriagado, depois de 2 meses após o acidente, que causou a morte de Mallory, e por causar danos corporais graves em outras 2 pessoas, Anthony e Connor Cook. Só que nesse caso, vamos passar muita raiva. Paul não foi preso por ser acusado. Os advogados dele conseguiram que ele fosse até o tribunal sem ser preso para responder às acusações. E ele nem teve aquela famosa foto tirada de quando as pessoas vão presas, e a mídia descobriu ainda que foi tirada por um iPhone, no corredor do tribunal. Além disso, os advogados dele conseguiram com que ele ficasse em liberdade até sua audiência, onde ele não poderia sair da Carolina do Sul até a sua data do seu julgamento. Mas para o caso de Mallory, foi somente isso. Por 2 anos, Paul não teve sequer uma data para se apresentar novamente no tribunal para ser julgado. A impressão que fica é que só houve a primeira resposta das acusações
porque a mídia e a população de Hamptons ficou pressionando o tribunal para que alguma coisa fosse feita no caso de Mallory. E é quando o segundo evento do caso de hoje acontece. No dia 7 de junho de 2021, a polícia recebe uma ligação de Alec Murdaugh, o pai de Paul, que muda tudo e com certeza vai deixar muitas pessoas chocadas e, de certa forma, até um pouco com raiva. Neste dia, Alec Murdaugh volta para casa e encontra no meio do caminho algo estranho, e ele vai em direção até a casa de caça da família. E é quando ele encontra seu filho Paul e sua esposa Maggie Murdaugh mortos no chão. E ele liga para a emergência e na ligação ele parece estar totalmente em pânico, e tudo que eu acabei de descrever foi o que ele disse para a chamada de emergência, que ele tinha acabado de chegar em casa, e é quando ele encontra fora da casa da família, que fica dentro da propriedade de Murdaugh, sua mulher e seu filho mais novo mortos no chão por tiros. Porém, tem uma coisa que já deixa com a famosa pulga atrás da orelha. Os dois levaram tiros de armas diferentes. Mesmo que possa ter sido alguém de fora, eles não usaram nenhuma arma que estava dentro da casa de caça da família Murdaugh. Durante essa ligação, Alec diz que não tinha ninguém na propriedade e que ele não sentia falta de nada em sua propriedade. E foi quando a morte de Maggie e Paul que levou o caso da família Murdaugh para todos os meios de comunicação dos Estados Unidos. Todo mundo estava comentando sobre o quão conveniente a morte de Paul foi e como nunca foi feita justiça por Mallory Beach. Só que é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Com a atenção de toda a mídia, jornalistas tomaram muito interesse sobre o caso e descobriram mais mortes e digamos que situações estranhas relacionadas à família Murdaugh. Para as coisas não ficarem muito confusas, serei o mais breve possível, mas acho importante eu falar o nome das vítimas e explicar um pouco de cada situação antes de seguirmos o que aconteceu depois da morte de Maggie e Paul. A mídia trouxe à tona a morte suspeita de Steven Smith, um garoto que em 2015 foi encontrado morto em uma rua abandonada. Ele foi encontrado por um motorista de caminhão e é aqui que as coisas ficam um pouco estranhas. No local do acidente não foi encontrado nada que pudesse indicar algum roubo que deu errado ou algo do tipo. O podcast sobre o caso diz que, pelo que está escrito nos processos, Steven estava em um pouco longe do seu carro e, pelo que parece, ele tinha acabado a gasolina do carro dele. E ele provavelmente estava esperando alguém passar para pedir ajuda. E, de acordo com a necrópsia realizada no rapaz, revelou que ele morreu devido ao traumatismo craniano. E o patologista determinou a morte como um caso de atropelamento com omissão de socorro. Mas aí vocês se perguntam, o que isso tem a ver com a família Murdaugh? E é aqui que as coisas se desdobram. Mais tarde, com a mídia, depois da morte de Maggie e Paul, foi descoberto que Steven era gay e ele era colega de classe do irmão mais velho de Paul, Richard, mais conhecido como Buster. Testemunhas afirmam que Steven teria dito que os irmãos Murdaugh estavam seguindo ele, que ele era alvo de bullying dos meninos, e assim que ele saiu do bar, no dia que ele foi encontrado morto, os irmãos estavam atrás dele, e isso é dito para a polícia, mas ninguém fez nada sobre isso. Houve um certo ponto que os investigadores descobrem que possivelmente Buster Murdaugh e Steven teriam algum tipo de relacionamento amoroso, mas como é uma cidade pequena e existem muitos rumores, ninguém nunca confirmou isso. De acordo com o jornal The Greenville News, rumores surgiram o encobrimento e o possível envolvimento de um ou mais membros da família Murdaugh, e foi quando começou a circular pela área do condado de Hampton logo após a morte de Steven Smith. E esse jornal chegou a dizer que o caso cheirava interferência interna. Até o momento que eu fiz a pesquisa para esse caso, o caso de Steven foi aberto e não houve mais nenhum desdobramento sobre a investigação de sua morte ou na possível relação da família Murdaugh na morte dele ou por causar interferência na investigação. E o irmão mais velho de Paul, Buster, nunca foi nomeado como suspeito ou pessoa de interesse no caso. Outra coisa que trouxe à tona foi a morte de Gloria Satterfield, que aconteceu em 2018. Ela era empregada da família Murdaugh e ela sofreu um grave traumatismo craniano devido ao fato de ela ter escorregado e caído em uma escada. Outra morte relacionada à família, e dessa vez as coisas são mais estranhas, porque não foi realizada nenhuma investigação, não foi feita nem ao menos uma necrópsia do corpo dela, e a morte dela foi considerada como morte por causas naturais. Aí você se pergunta de novo, mas como se você acabou de dizer que ela caiu da escada e bateu a cabeça? Pois é, e é o que é mais estranho, e é aqui que começa a rolar o boatos na cidade,
que a morte dela não parecia ser um acidente, porque Gloria teria descoberto drogas que seriam de Paul, e que pelo comportamento dele, sempre ser muito explosivo, o garoto possa ter sido realmente quem causou o acidente de Gloria. Outra coisa é que Alec, o pai de Paul, demonstrou um comportamento bem suspeito em relação à morte da sua empregada. Ele insistiu para a família de Gloria que os cães dele tinham causado a queda dela, e ele queria, pessoalmente, que eles acionassem o seguro da morte acidental dela e fazer um processo contra ele mesmo. Que Alec teria chegado na família de Gloria, dizendo que ele queria pessoalmente cuidar de todo o processo burocrático do acidente da mãe e que ele fazia questão que eles processassem ele mesmo pela morte da mãe, para eles conseguirem uma boa quantia do seguro. E é claro que eles confiaram em Alec, porque ele era um advogado respeitado por toda a cidade, e ele tinha uma firma que tratava principalmente sobre isso. Então, um acordo foi feito entre eles. Porém, a família nunca recebeu nenhum centavo sobre esse seguro. A firma de advocacia de Alec sugeriu que a família que eles assinassem um documento para os advogados da firma fossem os responsáveis legalmente por representar eles nas audições. E a família de Gloria concordou com isso. E eles foram roubados, de acordo com o seguro, cerca de 4,3 milhões de dólares da família de Gloria. O golpe teria sido feito desviando o dinheiro do pagamento do seguro pela conta de Alec. E não notificaram a família de que o seguro tenha saído e que eles já tinham recebido o dinheiro. Eles disseram para a família que houve um problema no processo do seguro e do banco, mas é reportado que houve uma falsificação dos documentos entre a firma de advocacia da família Murdoch com o banco. E foi quando, em setembro de 2021, as autoridades informam que eles estavam abrindo uma investigação sobre a morte de Gloria, Steven e Mallory. E foi quando mais um evento do caso de hoje aconteceu. Alec Murdoch decide renunciar seu caso na própria firma de advocacia, devido à suspeita de lavagem de dinheiro e fraude de diversos casos de seguro por mortes acidentais ou naturais. De acordo com a matéria do New York Times, esse valor estaria na casa dos milhões de dólares. E com certeza, com tudo isso se desdobrando, a mídia caiu em cima de Alec e expôs tudo que acabamos de discutir até o momento. E no mesmo mês em que tudo isso foi exposto, a emergência recebe uma ligação de Alec dizendo que ele tinha acabado de levar um tiro na cabeça, enquanto ele estava parado no meio da estrada. Ele falou que teria sido um caminhoneiro que teria parado do lado dele e simplesmente atirado e logo depois fugido do local. Os ferimentos de Alec teriam sido somente superficiais, e ele foi levado para o hospital imediatamente assim que o socorro chegou ao local do crime. 2 dias depois de ser internado para o tratamento dos ferimentos da tentativa de assassinato dele, Alec divulga uma carta ao público, dizendo que ele decidiu que ele precisava ir se internar num centro de reabilitação para o tratamento de abuso de drogas, e que ele teria o vício por ocitocina por anos. Eu sei, esse caso é uma loucura, mas fiquem comigo porque tem mais. Uma semana depois de tudo isso ter acontecido com Alec, e ele estar nesse centro de reabilitação, um homem foi preso por ser suspeito de tentar matar Alec. Só que aqui, mais uma vez, vamos todos ficar pasmos com a história se desdobrando. Esse homem afirma que ele teria sido pago pelo próprio Alec para matar ele, para que seu filho pudesse, Shokin, receber um dinheiro do seguro em nome dele que estaria em mais de 10 milhões de dólares. E Alec sabia que seu filho não poderia receber o seguro se ele cometesse suicídio. E ele admite, então, que ele estava sofrendo de depressão após a morte de sua mulher e filho mais novo, e ele queria se matar e teria inventado um esquema para seu próprio assassinato. Para uma entrevista para o New York Times, Curtis Smith, o homem que teria atirado em Alec, diz que ele estava no meio da estrada e que o próprio Alec teria feito o movimento de atirar em si mesmo. E então ele pega no braço dele para impedir que ele faça isso, e é quando a arma dispara, e só passa de raspão na cabeça de Alec. E ele fala que ele foge da cena do crime, e fica sabendo mais tarde que Alec estava bem e que o tiro teria sido só de raspão e que ele não estava gravemente ferido. Curtis afirma ainda que ele não participou ativamente do plano de Alec, que ele somente foi até o local porque achava que ele precisava de um ombro amigo, devido a tudo o que estava acontecendo com ele, e que ele tentou tirar a arma da mão de Alec. Ele chega até mesmo a dizer que se ele tivesse atirado em Alec, ele provavelmente estaria morto. Curtis se declara inocente das acusações de conspiração de lavagem de dinheiro e suicídio assistido. E agora vamos para o assassinato da sua esposa e filho, porque agora temos que falar quais são os desdobramentos e as informações que temos até o momento.
De acordo com diversas testemunhas conseguidas pela equipe de reportagem da FITS News, Alec não estava sendo honesto quando disse que ele teria ido visitar seu pai, como era seu álibi. Há vídeos que provam que um pouco antes do horário do estimado da morte de Meg e Paul, que Alec estava com eles e tem mais. De acordo com essa equipe de reportagem, eles fizeram a descoberta de que as roupas de Alec teriam resquícios de sangue, o que coloca ele na cena do crime na hora da morte de sua esposa e de seu filho. Depois foi mostrado também que Meg, a mulher dele, estava querendo se divorciar de seu marido já fazia um tempo. E eles não estavam nem mais morando na mesma casa. Eles estavam em um outro local, em uma casa da praia da família. E foi quando foi apresentado que Alec propôs para sua mulher para que ela voltasse para a cidade natal deles, para visitar os pais dele, já que os pais dele estavam em más condições de saúde. O pai dele estava com uma doença terminal e a mãe sofria de demência fazia anos. É reportado que Meg não queria ir até a cidade, ainda com o marido. Ela chegou a mandar uma mensagem para a amiga dizendo que tinha alguma coisa estranha e que Alec estava sendo muito insistente para que ela fosse essa viagem, só que ela acabou concordando com ele e foi até a cidade. E é quando, nos documentos do processo falam, que foi quando ela achou seu filho já morto no local e quando ela foi morta por seu marido e pai dos seus filhos, Alec Murdaugh. Porém, ele nega que ele tem alguma coisa a ver com o assassinato de sua mulher e seu filho, e os advogados lançam um comunicado dizendo: Alec quer que sua família, amigos e todos saibam que ele não teve nada a ver com o assassinato de Meg e Paul. Ele os amava mais que tudo nesse mundo. Ficou muito claro desde o primeiro dia que a polícia e a Procuradoria-Geral concluíram prematuramente que Alec era o responsável pelo assassinato de sua esposa e filho, mas sabemos que Alec não tinha nenhum motivo para matá-los. E então, depois de tudo isso, Alec foi preso e essas são as acusações que foram feitas contra ele até o momento. Ele está sendo acusado de ter sugerido à família de Gloria que o processasse, arranjar um representante legal para a família, que no caso era seu melhor amigo, ajudar a conseguir um acordo para um seguro com uma quantia absolutamente alta, tirar o filho de Gloria como representante de sua própria mãe e pagar para eles uma quantia de $30 mil para silenciar as diversas perguntas que a família estavam fazendo. Levar cerca de $4 milhões do dinheiro e criação de uma conta falsa para poder se beneficiar do dinheiro do seguro que eles tinham conseguido. E ele confessou que ele fez lavagem de dinheiro e a declaração dos advogados foi a seguinte: eu gostaria de indicar que o Sr. Murdaugh concordou de confessar que fez lavagem de dinheiro na quantia de $4,8 milhões em relação à família de Gloria Satterfield. Deve ser aprovado pelo receptor, mas nos oferecemos a fazer isso por eles. E também, ele se desculpa pelas transgressões financeiras conectadas à morte de Gloria e toda a dor que ele causou a todos. E Alec fez uma declaração pedindo desculpas ele mesmo por tudo que ele tinha feito com a família, e o juiz ordenou que ele ficasse preso com uma fiança de cerca de $7 milhões, sem que ele possa ter o direito de pagar apenas 10% da fiança, como acontece em diversos casos nos Estados Unidos. Os bens de Alec Murdaugh foram congelados e ele, nem a família dele, tinham acesso a esse dinheiro devido à lavagem de dinheiro que eles tinham feito, não somente em Gloria, mas em diversos outros clientes que começaram a aparecer e questionar a firma. Além de todas essas acusações, Alec foi acusado de corrupção nos diversos casos dos clientes antigos de sua firma. Os advogados de defesa de Alec dizem que foi por causa das drogas que permitiram que ele fizesse tudo isso, e que ele agora não estava mais envolvido com nada. E ele deu-se conta do quão errado ele fez as coisas e que ele se arrepende de tudo. Então tá, né? Se ele acredita nisso, quem é nós para não acreditar? No total, Alec tem contra ele cerca de 97 acusações, de todas as coisas que vocês podem imaginar. São diversos processos contra ele em relação à tentativa de suicídio para dar o golpe no seguro de vida, de lavagem de dinheiro, drogas e por assassinato. No total, são mais de 80 acusações somente por fraude e lavagem de dinheiro, que chega num total de mais de $8 milhões roubados de seus clientes. Além disso, ele também está sendo acusado por negligência no processo da morte de Mallory Beach e os outros 2 processos devido a causar danos corporais graves devido ao acidente que seu filho causou, e por ser suspeito e interferir na investigação no caso da morte de Mallory e de Steven. No caso de Mallory, o processo alega que Paul,
que não tinha idade legal para beber no momento do acidente, comprou o álcool na loja e a família busca uma indenização de Alec Murdaugh devido à morte de sua filha. Já no caso de Steven Smith, não há atualizações sobre como estão seguindo as investigações sobre a sua morte, mas o processo dele está aberto novamente depois de anos sem nenhuma pista. Além disso, ele tem acusações de tráfico de drogas com Curtis Smith, o homem que teria auxiliado ele a cometer suicídio para se beneficiar do seguro de vida. Além disso, Curtis estaria envolvido em um esquema para comprar e distribuir com Alec, envolvendo cerca de 2,4 milhões de dólares para facilitar a aquisição e distribuição de drogas ilícitas no condado de Carolina do Sul, durante um período de 8 anos desde 2013. No dia 12 de setembro de 2022, uma empresa chamada Ford entra com uma ação contra Alec Murdaugh e o banco que Alec teria tido ajuda para dar os golpes em seus clientes, porque eles alegam que eles sofreram sérios danos à sua reputação e credibilidade da empresa por causa de Murdaugh e do banco. Além disso, eles alegam que Alec teria criado uma conta bancária falsa usando o nome da empresa Ford para tirar milhões de dólares de seus clientes. Além disso, seus irmãos estão processando ele por usar o nome da família e realizar lavagem de dinheiro nos clientes deles também. A decisão irá ser definida em um julgamento contra Alec que irá acontecer no dia 10 de outubro de 2022. E ainda esse ano, ele foi destituído de sua licença a advogar depois de diversas acusações contra ele. Vamos falar um pouco sobre a organização que foi lançada em 2021 para arrecadar dinheiro para uma lápide memorial de Steven. Criaram uma bolsa de estudo também no nome dele e arrecadaram dinheiro. Eles arrecadaram dinheiro também para um clube LGBTQI+, na Carolina do Sul, pois eles acreditavam que era uma das mensagens que Steven também gostaria de passar para frente. Até o momento, eles arrecadaram cerca de 20 milhões de dólares em sua homenagem, e eles já conseguiram uma lápide memorial para honrar ele. Então, irei deixar na descrição do episódio o link para as doações para a família de Steven. Existem somente doações feitas pessoalmente para a organização chamada Malpaus, que as doações vão direto para os animais de abrigo que precisam de ajuda, uma coisa que Mallory Beach era apaixonada. A família já arrecadou mais de cerca de 47 milhões de dólares com a venda de produtos de beleza e camiseta. E eles querem que as doações sejam feitas para criar um abrigo para animais em memória de Mallory. Eu queria só deixar aqui que Mallory era amada por todos que conheciam. Ela é descrita como uma menina divertida e muito feliz, e o processo deles continua em andamento. E as coisas finalmente estão se encaminhando para que eles possam ter justiça. Os pais de Mallory falam para o documentário que eles não queriam que tivesse acontecido tudo isso. Eles queriam que lá no começo Paul tivesse assumido a responsabilidade e tivesse pagado por ter dirigido alcoolizado e gerou na morte de sua filha. Eles falam que é uma tragédia que tenha acontecido isso com ele e com a mãe dele. Eles desejam a melhor coisa para a família Murdaugh, porque eles sabem como é perder uma filha. E claro que não iremos esquecer de Gloria Satterfield. É descrito que ela amava o Natal e eles criaram a Gloria's Gift Foundation para ajudar as famílias em Hampton e dar uma ceia de Natal ou presentes. Essa fundação é sem fins lucrativos e a irmã de Gloria diz que depois de eles terem conseguido uma boa vitória contra Alec Murdaugh na justiça, eles queriam garantir que o legado dela fosse duradouro, que ela era uma mulher cheia de muito amor e amava a caridade. Os membros da família dela falam que estão muito chateados que a mídia use a imagem de Gloria somente como a empregada ou a babá da família, que ela era muito mais do que isso. E foi por isso que eles decidiram fazer a fundação de caridade em sua homenagem, porque eles queriam que ela sempre fosse lembrada sendo muito mais do que uma empregada. Gloria era mãe de 2 filhos e tinha um coração puro e cheio de bondade e amor por todos que a conheceu. Era uma mulher muito humilde, uma senhora cheia de gratidão pela vida que ela tinha. A Fundação Gloria's Gift começou com um pacote de presente no valor de 250 a 500 dólares para cerca de 20 famílias em Hampton, na primeira rodada em 2021. As doações são somente entregues em um endereço na Carolina do Sul e também tem um site onde as famílias podem se inscrever para receber presentes ou um jantar de Natal, e está disponível também para quem quiser dar uma olhada na descrição do episódio. No documentário é dito que Paul estava sofrendo ameaças de diversas pessoas,
E por mais que ele tentasse ter uma vida normal, ele não conseguia. Paul é descrito como uma pessoa que sempre causou problemas na adolescência. É descrito que ele sofria muito com a sua saúde mental. Por mais que Paul tenha sido responsável pela morte de Mallory e que ele não tenha assumido a responsabilidade, ou ao menos ter pedido desculpa pelo que ele causou para a família de Mallory, ele com certeza não merecia ter sido ameaçado, e muito menos ter o fim trágico que ele teve, ainda mais se foi nas mãos do próprio pai dele. E muito menos Maggie Murdock merecia ter morrido em um fim tão trágico. Ela é descrita como uma pessoa que faria tudo para seus filhos, e mesmo que ela tenha sofrido muito com a depressão pós-parto, depois do nascimento de Paul, ela se esforçava muito para manter uma ligação com ele. De acordo com um podcast sobre o caso, é difícil achar alguma pessoa que fale alguma coisa boa de Maggie. Era uma pessoa que se importava muito com a reputação da sua família e com o status e poder que eles tinham. Mas eu queria deixar claro aqui que ela também é uma vítima de um crime que até o momento não tem um culpado. Alec Murdaugh, de 54 anos, permanece na prisão aguardando seu julgamento. Os investigadores afirmam que ele matou sua esposa Maggie com um rifle e seu filho, Paul, com uma espingarda. Os promotores não revelaram quais são as evidências que ligam Murdaugh aos assassinatos ou um possível motivo. Os advogados de Alec disseram que ele nega categoricamente ter matá-los. O juiz determinou no final de agosto que limitasse que Alec poderia revisar suas provas para o julgamento. As regras de proteção significam que Alec não pode revisar as provas enquanto estiver sob custódia preventiva na prisão, a menos que seus advogados estejam com ele. Um dos advogados de Alec disse: "O Sr. Murdaugh é um advogado e pode nos ajudar se tiver tempo para revisá-los em suas celas. Ele não quer ver cenas do crime, Sr. Meritíssimo. Essa é a última coisa no mundo que ele quer ver." As últimas acusações contra Alec incluem acusações sobre obtenção de uma assinatura ou propriedade por falsos pretextos. Entre as novas acusações contra Alec está que ele roubou quase $300 mil de seus irmãos e do escritório de advocacia onde ele trabalhava anteriormente. De acordo com a empresa que ele trabalhava, o escritório de advocacia deu a ele um cheque destinado a seu irmão. O cheque era para reembolsar os fundos dados para a empresa para ajudar a pagar as despesas no início do ano. Em vez de dar o cheque ao seu irmão, Alec teria pegado esse cheque e reembolsado ele. Sua acusação, de acordo com documentos judiciais, decorre como suposto o uso de fundos do Programa de Proteção de Seguro que ele obteve de forma fraudulenta. Ele também é acusado de fazer transações financeiras com itens que supostamente sabiam que eram produtos de atividades ilegais. Enquanto isso, outro homem foi preso por ajudar Alec no esquema de lavagem de dinheiro. Jerry Rivers foi indiciado por obstrução de justiça. Jerry foi acusado de ter pegado um celular que havia sido apreendido como prova e pertencia a uma pessoa que estava presa, que era Curtis. Como eu falei, além das acusações, Alec tem a maioria das acusações relacionadas à alegação que agora o ex-advogado fraudou quase $9 milhões de suas vítimas. O número de vítimas de Alec Murdaugh somente aumenta, chegando a praticamente quase 100 acusações. Parece que quanto mais você investiga a vida dele, mais coisas aparecem e mais crimes relacionados a principalmente lavagem de dinheiro. Não tem muita coisa disponível para o público até o momento sobre a investigação do assassinato de Paul e Maggie, porque como foram acusações recentes e o caso ainda vai a julgamento, não há muito para o que trabalhar para o público. Como eu fiz alguns casos que não têm desfecho, mais para frente eu posso fazer um episódio somente de update do desfecho do caso, por exemplo, de Kristen Smart e agora da família Murdaugh. Eu vi muita cobertura nos Estados Unidos sobre esse caso. E ele também tem uma grande cobertura se vocês ficarem interessados. Tem um podcast que somente fala sobre ele e tem uma cobertura gigantesca pela mídia, porque, como vocês puderam ouvir, esse caso se torna cada vez mais interessante e o nível de corrupção da polícia com o Departamento da Procuradoria-Geral e a lavagem de dinheiro pode muitas vezes ofuscar a perda de diversas vidas, mas o podcast que eu comentei dá uma boa cobertura no caso, conversando com os familiares da vítima e tentando trazer um verdadeiro trabalho jornalístico. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu quis trazer esse caso, que ele é bem diferente dos outros que eu trouxe. Eu quis trazer algo que fosse diferente, porque eu acho que além do assassinato,
é importante mostrar como o sistema pode falhar nesse sentido também, porque às vezes acreditamos que o outro sistema judiciário seja mais eficaz que o nosso, mas acho que com todos os casos que eu trouxe aqui, nós vimos que diversos países pelo mundo e que o sistema consegue ser falho do mesmo jeito. Obrigada mais uma vez a todos que escutaram o podcast. Na verdade, eu queria agradecer muito mesmo, porque o podcast já chegou a 100 reproduções, o que é uma loucura, meio esquisito, porque eu achava que só eu estava ouvindo, minhas amigas e minha psicóloga. Então, eu queria agradecer muito a todo mundo que tem escutado. O número só cresce e isso me deixa muito feliz e me motiva a trazer cada vez mais casos e a pesquisar cada vez melhor para trazer o melhor para vocês. Então, eu queria agradecer de coração todas as reproduções, que já é muita pela quantidade de episódios que a gente tem e pelo pouco que eu tenho divulgado, eu não tenho divulgado muito. Então eu queria agradecer muito mais uma vez a todo mundo que está escutando. A gente tem as nossas redes sociais, a gente está no Instagram e no Twitter, é @cravosecrimes com E. A gente também está no Facebook e também tem um site que está disponível no link da bio do nosso Instagram ou de qualquer outra rede social que a gente tem. E se você gostou do podcast, não esquece de compartilhar, contar para algum amigo e avaliar o podcast. Isso ajuda muito o podcast a crescer. E temos também o link de solicitação de casos, caso vocês tenham algum caso que queira que eu cubra no podcast. Obrigada mais uma vez a todos que escutam. Se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.